Bem-vindos ao nosso canal no YouTube, nessa série intitulada Psicanálise em Cena, em que a gente trata de filmes e de séries também que vale a pena comentar por meio da teoria psicanalítica, das questões da psicanálise. Eu sempre faço dois avisos, né? O primeiro de que a gente não está psicanalizando o filme, nem psicanalizando personagens, mas usando do material para falar um pouquinho da psicanálise. E a gente também tem o aviso de que tem que tomar cuidado, porque evidentemente se eu vou comentar o filme tem spoilers. E para quem não viu ainda e não quer ter os spoilers, é melhor assistir primeiro para depois vir aqui no nosso canal. Bom, o filme que eu escolhi dessa vez é o filme que em português se chama Meu Pai, em inglês é The Father, e ele foi um filme premiado, né, que tem como ator principal o Anthony Hopkins. É um filme que trata da questão do envelhecimento, das questões do sujeito em relação ao envelhecimento, e eu achei que valia a pena fazer algum comentário sobre isso. Tratei desse tema sobre envelhecimento e sexualidade, né, quando fui convidado para uma palestra na Unipac e estive junto com a professora Heloísa Castro. Foi bastante interessante, né? Então, deixo o link aqui para vocês também, se quiserem assistir essa minha participação na Unipac. Mas, tratando do filme, né, a primeira coisa é falar um pouquinho desse enredo do filme, né? E eu vou colocar aqui uma estrutura rapidamente sobre o que eu entendi que seria a narrativa daquele filme. Então, o que a gente tem? Uma pessoa idosa, um homem idoso, que vive num apartamento sozinho, ele não tem uma parceira, né? não tem uma mulher, e quem cuida dele é uma filha, e é uma pessoa que na primeira cena, né, ele já demonstra essa dificuldade com o envelhecimento. Mas a estrutura básica é que ele está passando por esse processo de envelhecimento, e o filme vai mostrar uma certa mistura, uma mescla de acontecimentos com memórias, né, memórias do próprio personagem, que a filmagem é muito interessante para mostrar, para você entrar na cena como o próprio personagem, na confusão que ele vivencia, e num caminho em que ele vive sozinho no apartamento, a filha o leva para o apartamento dela, em que ele convive também com o namorado, o noivo dessa filha, e depois ele termina o filme numa casa de repouso, né? Então a sequência que eu entendo, né, que eu estou usando aqui para interpretar, é essa sequência. Evidente que, como é uma obra de arte e é um enredo, você pode ter interpretações variadas, inclusive a interpretação de que ele estava na casa de repouso desde o princípio e ele só tem memórias, né, que a gente vai acompanhando durante o filme até que se revela a verdade que ele está na casa de repouso. Eu tenho uma outra interpretação de que ali é uma mescla de memórias e de fatos, né, que vão levando a gente a entender esse percurso em que ele termina na casa de repouso de uma forma bastante interessante, muito bonita, um pouco angustiante, justamente porque a gente está falando desse processo de envelhecimento, da perda das funções corporais, da perda das funções cognitivas, né? O que é um processo difícil, né? Enfim, então o que a gente tem ali? Porque o nosso interesse é justamente abordar que, apesar de um problema que tem um fundo eminentemente neurológico, biológico, há ali um sujeito, né? Há ali uma identidade, há um sujeito do desejo que vive isso com dificuldade, e por isso ele precisa das pessoas que possam acolher aquilo que ele está vivenciando, né? É um pouco essa mensagem que eu acho que a gente pode tirar do filme a partir das questões que ele apresenta. Mas desde a primeira cena, né, em que ele está morando sozinho e que a filha vai vê-lo e conversar com ele, já há essa questão de uma pessoa que tem dificuldade de aceitar a sua
não autonomia, né? A sua não autonomia mais para cuidar de si, para se relacionar com os outros, né? Essa primeira cena é uma cena em que a filha vai se queixar com ele, que ele brigou com a cuidadora, que ela teve tanta dificuldade para conseguir, e que brigou com ela, xingou, e ele até coloca a questão de que desconfiava dela, né, que ela poderia estar roubando ele, né? E aí ele fala sobre o relógio de pulso, que é um objeto interessante aí no sentido metafórico também, um relógio de pulso que ele gosta tanto e que ela talvez tivesse roubado, né, porque ele não achou mais. A filha mostra que não, né, ela dá uma indicação ali, mas ele insiste nisso, né, de que ele tem autonomia para isso, né. E na sequência já aparece ele vivendo, né, assim, eu estou fazendo uma construção a partir da minha interpretação, mas para colocar essas dificuldades, né, porque desde a primeira cena a filha já indica que ela está com dificuldade de cuidar dele e que ela tem também a sua própria vida que ela precisa levar adiante, né, com seus amores, seu trabalho. Então, que ela não pode ficar cuidando dele, né? Todos os dias, o presente, né? Mas o que acontece no filme que dá a gente entender, né, que já passa para uma segunda cena importante, é que ele vai morar, ela o leva para morar com ele no apartamento dela, né? E aí sim as cenas começam a se mesclar com memórias e com personagens que tornam a questão um pouco confusa de acompanhar, né? De acompanhar porque é o que o personagem está vivendo, né? O estranhamento com o seu ambiente, né? O estranhamento com as pessoas, justamente porque falha uma identificação, falha o reconhecimento do outro, falha o reconhecimento do ambiente, que ele transpõe para um outro ambiente, né? Interpreta o apartamento da filha como seu próprio apartamento ainda, né? Então é muito interessante a fala, né, do personagem quando vai terminando essa segunda cena, porque já aparecem personagens que, estando no lugar da filha, são, na verdade, a pessoa que interpreta a filha nessa segunda cena é justamente a enfermeira que está no final cuidando dele na casa de repouso, né? Então o marido, o suposto marido da filha que está presente nesse apartamento, na verdade ela já se divorciou de um primeiro marido, ela está com com outro relacionamento, não um segundo, um outro relacionamento, mas quem aparece ali representando nessa cena esse primeiro marido é justamente aquele também cuidador que faz uma certa função na casa de repouso e com quem provavelmente ele tem uma relação ruim, tanto quanto aparece nessa cena e que ele tinha provavelmente com o primeiro marido da filha, né? Mas há um estranhamento na cena porque ele desconhece, ele não reconhece o que está acontecendo, há alguém que está presente e não está presente, né? Então ele termina essa cena dizendo: algo estranho está acontecendo em torno de mim, alguma coisa assim. Então imagine assim a dificuldade, né? O que é a memória para nós, né? Do ponto de vista cognitivo, identitário, de identificação, de ocupação de um certo lugar no mundo, na relação com o outro, na ascendência, na descendência, né? Nos fatos cotidianos, né? Então, como as memórias começam a falhar, começam a aparecer lacunas, né? Ele começa também a desconfiar das pessoas, porque as pessoas poderiam estar tentando prejudicá-lo, como aconteceu com essa cuidadora que a filha reclama, que ele supôs que ela pudesse estar tentando roubar o relógio, que ele gosta tanto, né? E na verdade ele que tinha escondido esse relógio, né? Então a lacuna na memória vai fazendo com que o ambiente se torne estranho, com que as pessoas se tornem estranhas, e o sujeito se angustia com isso, né? A gente pode perceber aí a importância da memória na nossa constituição, né? Essa memória que na verdade a psicanálise trabalhou tanto quanto essa memória infantil, essa memória que nos marca desde que a gente nasce, essa memória que vai nos constituindo como seres desejantes, né?
seres falantes, né, que querem estabelecer relação com o outro, que investem libidinalmente seus objetos do desejo. Então, a passagem da primeira para a segunda cena justamente mostra esse sujeito num outro lugar, necessariamente sendo acompanhado e ao mesmo tempo sujeito a essas oscilações, né? Então, na relação que ele estabelece, inclusive com um namorado, noivo da filha, né? A filha passa a cuidar dele, né? E ela quer arrumar uma nova cuidadora, inclusive, né? Mas na relação que ele começa a estabelecer com um sujeito, que é o noivo, o namorado da filha, ele também estabelece uma relação de desconfiança, né? Uma relação em que ele pode estar tentando prejudicá-lo. Volta a cena, o relógio de pulso, né? Que tem um diálogo dele com esse sujeito aí, sobre o relógio de pulso, né? Então, assim, ele se estranha no ambiente, né? Ele está vulnerável. Essa que é a mensagem que começa a passar de um sujeito que tinha autonomia plena e que vai perdendo autonomia por um problema cognitivo, um problema de memória, mas que ainda é um sujeito de desejo, um sujeito que quer se manter, quer manter as suas coisas, quer manter os seus relacionamentos, quer manter o seu lugar, né? E as memórias também que ele tem, né? Eu acho que tem um detalhe interessante, desde a primeira cena, eu já falei da segunda, né, que eu não vou falar de todas as cenas, mas para fazer um gancho, na primeira cena tem uma memória que já se torna especial e vai aparecer como especial durante o enredo, que é o fato de que ele não se lembra que a segunda filha faleceu num acidente, né? E é muito interessante que ele se esqueça exatamente disso, né? Estaria aí presente um mecanismo puramente biológico ou neurológico relacionado ao envelhecimento, ou algo que, associado a isso, faz ele esquecer exatamente uma perda tão dolorosa quanto a da filha, que ele vai dizer em algum momento que era a preferida, que era a que ele gostava mais, que estava mais com ele, né? Então, a gente vê aí assim que não é qualquer memória, existe o esquecimento das memórias cotidianas, existe o não reconhecimento dos lugares, etc. Mas também existe o esquecimento daquilo que talvez tenha sido o mais doloroso ou mais difícil de assimilar, né? Porque é um sujeito que sabe que a filha faleceu, no entanto ele deixa essa memória esquecida, né? Nessa segunda cena também tem uma questão relacionada a um outro aspecto interessante que a gente pode vincular a algo que a psicanálise traz, que é o fato de que há uma realidade psíquica, né? Que é diferente da realidade concreta, podemos dizer assim, né? A realidade compartilhada, né? Existe alguma coisa interna ao sujeito ligada às suas vivências arcaicas, infantis, da sexualidade infantil, né? Que vão marcando e constituindo esse sujeito e da qual ele precisa se distanciar em alguns momentos, em outros ele interpreta o mundo por meio dessa realidade. E eu estou falando da realidade justamente porque eles, né, relacionado ao fato de que ele esquece justamente a morte da filha, né, que é o evento mais doloroso. Então ele é como se houvesse uma outra realidade aí, né, a realidade de que a filha não morreu, mas não faz contato com ele não sabe por quê. Ele fala isso várias vezes ao longo do filme, né? Então eu acho que esse dá um link assim com a ideia da realidade psíquica. E tem alguma coisa que eu deixei de falar em relação à primeira cena também, é que ele há uma questão do sujeito com a percepção que ele tem, apesar de muitas vezes não admitir, ele tem a percepção de que está falhando a memória, porque a pessoa conversa com ele, a filha, ou o noivo, o namorado da filha, conversa com ele e fala, mas você não se lembra? Aí a reação dele, para manter talvez essa imagem de si mesmo e resolver um certo constrangimento frente ao outro, né, um constrangimento,
ele fala, sim, eu me lembro, foi isso mesmo, eu me lembro. Mas nem sempre ele está se lembrando, justamente aquela dificuldade de conseguir assimilar que alguma coisa ali está faltando, né? O que interfere na questão narcísica, né, do sujeito, nesse eu que a gente tenta sustentar e dá uma certa linha de continuidade a ele, dá uma certa consistência a esse eu perante os outros, né? Inclusive, algumas vezes parece que ele, frente a alguma lacuna, ele cria uma certa história na lacuna, né? Ele tem uma lacuna de memória e parece que ele insere ali uma pequena história que não é verdadeira, né? No sentido de corresponder ao que teria acontecido, mas que por algum motivo ele precisa preencher, né? E aí a gente vai falar então da chegada, da apresentação da nova possível cuidadora, em que aparece uma dimensão interessante também, que pode se observar em muitas pessoas que passam por esse processo de envelhecimento ou de demenciação, né? Em que aparece uma certa agressividade. Ali a gente não pode entender pelo enredo do filme se esse personagem ou essa personagem já era agressivo antes, né? Ou se essa agressividade aparece em função dessas questões narcísicas, de dificuldade de lidar com as suas próprias limitações e também em relação àquilo que ele quer responder ao mundo, porque ele precisa manter uma ideia de que ele é autônomo, né? A cena com essa cuidadora que chega tem vários aspectos interessantes em relação à questão agressiva, que é ele humilhar, brincar e humilhar essa nova cuidadora que está sendo ali, chegando para conversar com ele e com a filha dele, né? E também dizer na frente da cuidadora que sente falta da outra filha, que era a filha preferida, enquanto essa que está ali, né, na frente dele, é manipuladora e quer retirar ele da autonomia, o que também afeta bastante essa filha na cena, né? Mas ela tenta contornar isso, né? Mas é uma coisa também que acontece, nem sempre as pessoas são agressivas no cotidiano delas, mas com o envelhecimento, com o acontecimento dessas lacunas, dessas modificações mentais, algumas dessas pessoas perdem um pouquinho essa inibição social que tem para dizer alguma coisa, né? Ali não se sabe se ele estava sendo agressivo ou se ele queria realmente ser agressivo com a filha, se estava sendo agressivo só por uma perda de inibição ou se ele estava, né, querendo agredir a filha. Mas é interessante o detalhe aí da nova cuidadora, que ele vê nela o rosto, né, ele vê nela a filha que ele perdeu, né? A atriz que vai fazer o papel da lembrança dele e da filha que faleceu, que vai aparecer depois, e a atriz que faz a cuidadora são as mesmas. Então ele está vendo na cuidadora a filha que ele perdeu, ou que naquele momento ele acha que ela não quer visitar, né? que ela tem suas razões, né? Então é interessante essa confusão na memória dele. Por isso a gente pode entender que ele está revivendo fatos que aconteceram, mas com outra memória, né? Porque quando essa cuidadora chega realmente para cuidar dele, no dia seguinte, ela já tem outro rosto, né? E ele não a reconhece, ele fica com certo receio. Esse outro rosto é o rosto da enfermeira que está cuidando dele na casa de repouso. Evidente que aí as jogadas do enredo, né, para a gente seguir aí, eu acho que a ênfase é justamente na angústia da pessoa de estar no estranhamento total em relação àquilo que está acontecendo com ela, porque falha a memória nesses pontos, né? E essa agressividade é alguma coisa também que oscila, porque tem uma outra cena, né, em que ele agradece a filha, a Anne, por tudo, né? Ela o ajuda a colocar uma blusa que ele não está conseguindo, né? E ele o agradece por tudo. Então é uma certa oscilação, mas que vai demonstrando cada vez mais esse sujeito que está frágil e que agora, na dependência do outro, não sabe exatamente o que vai acontecer com ele, né? Nesse caminho a gente tem a cena do jantar, né, em que ele escuta esse noivo da filha dizendo que ele está doente e que precisa ser colocado numa casa de repouso, né? E é uma cena bastante interessante porque a forma como ela é filmada, a gente fica sem entender se ela ocorreu
toda como ela é mostrada, ou se foi apenas a escuta dele sobre a insistência desse noivo da filha de colocá-lo numa casa de repouso, né? É evidente que esse sujeito ele já se queixava, né? Ele queria ter uma vida com essa mulher, uma vida independente, poder construir alguma coisa, e ela fica tendo que cuidar do pai, né? Então tem uma questão para ele aí que é complicada. Essa cena é muito interessante, a forma como ela é feita dá essa dubiedade, né? da possibilidade de ter acontecido ou não. E essa fragilidade vai ficando cada vez maior, né? Até que ele é realmente deixado, né? Colocado numa casa de repouso, com recursos, né? E a filha vai embora, né? Ela o vê de vez em quando, né? Ele já está lá algumas semanas quando acontece o diálogo final do filme. Ele está conversando com a enfermeira que cuida dele, né? A Catherine, e ela já apareceu no filme, né? No lugar de outras pessoas, justamente porque ali, então a gente pode entender que ele está retomando memórias, né? Ele está num quarto, né? Que inclusive a montagem dos quartos por onde ele esteve, né? O quarto onde ele ficou na casa da filha, o quarto da casa de repouso, né? Eles têm a mesma estrutura, mas com algumas diferenças, né? Diferenças de móvel, mas a mesma estrutura, é bem interessante. Mas ele está com a Catherine e aí ele vai conversando sobre isso, ela vai posicionando ele sobre onde ele está, o remédio que tem que tomar, e ele aceita aquilo ali, mas ele vai montando um diálogo, né? Em que ele fala da filha, em que ele está sem saber exatamente o que está acontecendo, e num certo momento ele chega a dizer assim, não sei exatamente quem eu sou, né? Então assim, vai se perdendo essas referências, né? E aí nesse momento, pouco depois que ele diz isso, ele fala sobre a mãe poder ir vê-lo no lugar onde ele está, e que ele queria a mãe, né? Ele chora nesse momento. Como que então a gente pode entender uma pessoa que chega a esse ponto de fragilidade, de vulnerabilidade, que precisa desses cuidados, né? Como que retornam as lembranças daquelas pessoas que inicialmente na vida foram o amparo, foram o lugar de referência, o corpo, o nome, as imagens, a segurança, né? E no caso aí ele chama a mãe, né? Então a Catherine o acolhe, né? A enfermeira o acolhe e tenta apaziguar essa angústia, e vai retomando com ele a importância da rotina que ele tem naquele lugar que ele vive, né? Sair do quarto, comer, fazer o seu passeio, talvez um segundo passeio, né? E ele fica ali encostado nela, ainda né, chorando e tal, mas o filme traduz essa questão de que a perda das funções cognitivas, né, vai fazendo o sujeito entrar num labirinto de lacunas de memórias, de estranhamento do que está acontecendo, que pode ser muito angustiante, né? E que precisa desse acolhimento, precisa dessas pessoas que estejam dispostas a fazer esse acolhimento, né? E tenham possibilidade de fazer esse acolhimento também do ponto de vista prático, né? Do ponto de vista cotidiano, né? Todo mundo que passa pelo envelhecimento mereceria estar amparado das formas possíveis, né? Seja nas instituições ou seja nas famílias, mas todo mundo mereceria estar amparado nesse momento de angústia, vamos dizer assim, em que esse sujeito que ainda existe ali, que possui um nome, mas que precisa se localizar, que não encontra mais referências, que mescla aquilo que ele vive imediatamente, talvez as memórias recentes com as memórias antigas, né? Muito antigas muitas vezes, mas que nessa fragilidade precisa desse acolhimento. E um ponto interessante, ou uma noção interessante, que vale a pena incluir aqui,
é justamente aquela que Freud destaca de uma forma muito importante na obra dele, né, que é o desamparo humano, esse desamparo que está presente no nascimento e que permanece durante tanto tempo na vida, na dependência dos outros que cuidam de nós. E que Lacan também vai dar uma ênfase a isso, à medida que fala dessa incapacidade humana de sobreviver sozinho, né? De certa forma, a personagem central, o pai, a gente percebe o retorno desse desamparo, né? Justamente quando ele chama também a mãe, né? Quando ele pede a mãe ali, né? É justamente o momento em que, pela perda daquilo que a vida implica de envelhecimento e perda, essa personagem vai, de certa forma, estar encontrando ou reencontrando a angústia, né, no sentido freudiano, a angústia desse desamparo, dessa falta de referência em que se torna preemente um outro, né, ou outros, mas um outro que possa amparar, que possa dar uma referência, que possa proteger. Penso que a cena final fala muito disso também. Né? E tem um detalhe que vale a pena destacar, talvez seja a intenção do autor, mas se não for, é uma feliz associação que eu penso, né? Que é justamente a importância que tem um relógio de pulso, que ele sempre aparece no filme, inclusive no final, quando ele está na casa de repouso, aparece também ele procurando o relógio de pulso, né? E um relógio que inclusive ele acha que foi roubado, como a gente já falou, né? Ou que pode ser roubado, tem um valor. Mas é interessante pensar num relógio e no pulso, né? O tempo e a vida. O que estaria sendo roubado, vamos pensar metaforicamente, né, em relação ao enredo do filme, né? O que estaria sendo roubado dele ao se roubarem ou possivelmente roubarem um relógio, né? O tempo, né? Talvez estão roubando o tempo, está mudando a vida, né? O tempo de vida, tempo e vida, né? Eu acho que o objeto relógio de pulso ele é muito interessante como metáfora em relação ao que o personagem está vivendo. Então acho que o que eu queria explorar era apenas essa questão do envelhecimento e de que a gente tem uma questão, né, de pensar que o sujeito, né, essa pessoa, esse sujeito do desejo, como a gente diz em psicanálise, ele não envelhece, né? Há ali uma perda de funções que acabam repercutindo nessa dimensão que a gente chama de sujeito desejo, mas que não a apaga, né? Isso só se apaga mesmo numa vida vegetativa ou na morte, né? Mas enquanto o sujeito se relaciona, enquanto ele fala, enquanto ele tenta estabelecer um laço com o outro, o desejo está ali, a angústia também está ali, e isso merece um acolhimento para que a vida possa ser suportável, ser interessante até onde ela prosseguir. Era isso que eu queria abordar com esse filme. Meu pai, é evidente que tem muitas outras questões que poderiam ser levantadas, né? É uma obra de arte, ganhadora de prêmio, né? Mas eu queria abordar esses pontos. Se houver algum outro que vocês acham que vale a pena, pode deixar também nos comentários, fazer sugestões, tá? E ficamos por aqui. Até o próximo.